Quando a gente não olha a integralidade do Evangelho e não olha o Evangelho a partir da perspectiva que Jesus nos dá, a gente faz um processo muito comum hoje na interpretação bíblica, mais rasa. A gente separa o pedaço do todo. E aí, quando a gente separa o pedaço do todo, a gente começa a dar mais importância ao pedaço do que ao todo, não é? Então, por exemplo, alguém como eu, que gosta de cereja, qual é a parte mais importante de um bolo que tem cerejas, ou pelo menos algumas em cima? A parte que tem cereja. Então eu brigo por aquela parte. Quando eu estou com aquela parte, eu fico satisfeito. Quando eu não estou com aquela parte, eu não fico tão satisfeito. A palavra de Deus, ela de fato pode ser entendida como um grande bolo, uma grande torta. São camadas, são tempos, são moralidades. Mas existe uma ética que corta ela. Porque a moral é essa experiência que a gente faz dos costumes. Por exemplo, a moral do casamento, antes do 5º século, era poligamia, aceita inclusive na igreja. Eram, por exemplo, que os padres se casassem. O Papa, inclusive, o primeiro Papa era um homem casado. Pedro foi casado, o Evangelho fala de sogra. Isso é moralidade, a moralidade mudou para nós agora. A gente segue mais o que Paulo disse, é melhor que sejam solteiros. Mas isso não foi inventado em alguns séculos, 10º século, no 11º século, como alguns falam. Não, isso já foi uma vivência, já lá no início da igreja. Que a igreja, de fato, por exemplo, consagrou como um sinal de Deus, Agostinho especificamente, o sacramento do matrimônio. Por que eu estou dizendo isso? Padre, porque existe, de fato, um acomodar nessa palavra de Deus de muitas coisas, para que Deus se revelasse como nós o conhecemos, na experiência da tradição escrita e da hermenêutica da igreja, que é o magistério. Para quê? Para que todas as vezes que eu cortar um pedaço de bolo predileto que eu gosto, igual vocês que rezam o Salmo 90, 91 todos os dias, não é? 90% das pessoas que eu conheço rezam o Salmo 90, 91 todos os dias. Não peguem só esse pedaço da palavra, mas sejam lembrados que mesmo gostando de rezar o Salmo 91, a Bíblia diz outras coisas. O Evangelho diz outras coisas. Então, a partir dessa reflexão, nós vamos mergulhar no que funda a nossa experiência de fé. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E aí nós vamos perguntar, parece que é um Jesus diferente que disse isso e depois, quando Pedro tomou a espada e no momento da sua prisão cortou a orelha do soldado romano, Jesus tenha colado e dito a Pedro, não Pedro, não é para isso não, não é assim não, eu tenho que assumir a missão de agora em diante. Parece o mesmo Jesus? Se a gente cortar os 2 pedaços de bolo, não, mas se a gente lembrar a totalidade do bolo, sim. E aí a gente vai entender uma coisa que muitas vezes a gente se esquece. Por exemplo, a primeira leitura de hoje, se você está acompanhando as leituras, e eu sei que você é um homem e uma mulher da palavra, nessas semanas, semana passada, o Padre Alisson, eu tratamos de José, ele contou parte da história, eu contei outra parte da história. José acolheu o povo de Deus. Vocês lembram? Acolheu os irmãos, perdoou os irmãos e fez com que os irmãos que estavam sofrendo de fome lá em Caná pudessem viver, conviver, trabalhar até que o faraó morreu e até que José foi esquecido. E aí este faraó começou a olhar para
Os hebreus que cresciam em quantidade, por quê? Porque tinham hábitos alimentares, hábitos de higiene diferenciados de todos os povos daquela época, então tinham uma vida mais longa. E aí eles começam a se multiplicar. E multiplicando-se um povo diferente, numa nação diferente, opa, nós não vamos poder ser essa turma crescer. Logo eles estão dando opiniões, vão querer eleger um faraó. Em outras palavras seria isso. Então vamos começar a perseguir essa turma, porque trabalhando eles vão procriar pouco e sofrendo e morrendo muito eles não nos vão dar trabalho. Não foi diferente para a comunidade que nascia a partir da experiência com o ressuscitado. Num certo momento, olha que bonito que Jesus fala de cura, de libertação, o povo o acolhia. Mas chegou um momento em que essas palavras de Jesus foram lembradas e que nada dizem contra aquilo que ele experimentou na cruz ao se oferecer pacificamente, e é este o sinal, diante de uma comunidade que começa a ser perseguida pelo simples fato de acreditar na ressurreição do Nazareno. Nem éramos chamados de cristão nessa época. E aí o Evangelho de Mateus, ele está dizendo, olha, quem põe a mão no arado não pode voltar e olhar para trás. Quem experimentou a boa notícia vai sofrer com os seus. Porque nós não estamos falando de uma religião estabelecida, como é o cristianismo no Brasil. Nós estamos falando até o momento de um segmento religioso que nasceu a partir da experiência com o ressuscitado e que está vivendo em meio aos seus irmãos judeus e em meio a um povo nada auspicioso, idólatra, de adoração, que não aceita também a experiência cristã. Então o que estava acontecendo? Homens eram denunciados pelos seus próprios familiares. Mas padre, por quê? Por causa da herança. Se fosse descoberto entre os familiares uma pessoa que não servisse àquilo que eles gostariam, por exemplo, quando a perseguição romana de fato se instaura, o que acontecia com aquela família? Ela perdia tudo e todos morriam. Então, muitas vezes, filhos, pais, sogras, noras, eram entregues para fazer uma experiência atroz, entregues como nós fomos, para muitas vezes sermos jogados a leões, e não morrer com a mordida do leão não, ainda ser decapitado mesmo faltando um pedaço para a gente. Esse era o sofrimento. Então é diante disso que o Senhor está nos alertando. Amados, olha, não pensem que quando vocês forem promotores da verdade, tudo vai ser paz e amor. Não vai. Mas não se esqueçam que esse é o princípio. Se não for para levar a paz junto com a verdade, não há por que ser cristão. Mas se esperar a paz para si do que está fora, vocês não vão encontrar. E aí de novo a gente junta o bolo e volta para a cereja mais importante deste bolo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a partir dali que nós conseguimos compreender o Evangelho. O que é a cruz para nós? O inocente condenado. O que é a cruz para os primeiros cristãos? O inocente condenado, na família, no trabalho, pelos seus irmãos, não é diferente. Mas, por que ainda nós somos cristãos? Porque nós esperamos o terceiro dia. Então, quando a gente lê essa palavra, e você sabe que eu sou apaixonado pela palavra, parece que nós estamos saindo para a guerra.
mas nós estamos saindo para a cruz. Por quê? A gente não pensa só na cruz, a gente tem certeza do terceiro dia. E qual é o terceiro dia? O dia da ressurreição. Então a comunidade de São Mateus que está recebendo essa palavra, ela sabe que muitos estão absolutamente marcados, porque foram entregues, conseguiram fugir, viram seus amigos, seus irmãos entregues pelos seus, e eles estão ali, desanimados, e Jesus está dizendo assim: olha, prestem atenção, por quê? Para o terceiro dia, é preciso passar pelo primeiro, não é não? Tem jeito de ir para o terceiro sem passar pelo primeiro? Não. Então, amados, eu não sei que situação lhe tira a paz agora. Gostaria de saber, mas seria impossível humanamente, mas Deus sabe. Mas você sabe o que eu pego dessa palavra a partir de agora, que eu juntei ela no bolo e lembrei da cereja? É que se eu estou vivendo sem paz, se eu estou nesse momento perseguido, se nesse momento eu estou destruído, se existem leões que arrancaram parte de mim, que roubaram minha dignidade, que falaram da minha moral, que acabaram comigo por algum motivo, eu sei que é sexta-feira santa e tenho certeza disso, mas eu confio que daqui a 3 dias tudo vai mudar e a minha história vai mudar. Amados, se eu lesse esse evangelho de novo, vocês iriam olhar de um modo diferente para ele? Iria, grande teólogo Lucas, iria, porque a cereja do bolo não é a cruz, mas pela cruz a ressurreição, a libertação, o céu. Então todas as vezes que eu me aproximar da palavra de Deus, eu não esqueça da cruz, e eu repito e falo com todo o sentimento de muitas e muitas vezes, Marquinhos, viver sexta-feira, como padre inclusive, mas tendo a certeza que no outro dia eu posso acordar no domingo da ressurreição. Feche os teus olhos agora e fala para você mesmo: hoje pode ser sexta-feira, sexta-feira da paixão, mas ao abrir os meus olhos, já pode ser domingo da ressurreição. Amém?